O Painel Brasileiro da Obesidade vem fazendo um trabalho de articulação intersetorial, assim como o Fórum, muito, né, focado nesse modelo, e a gente vem conversando bastante. E dentro dessa perspectiva do poder público, a gente nota que, assim, não é que não existam políticas, né? Há políticas, né? Há políticas, inclusive, com algum impacto, né, em relação à obesidade. Você tem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a estratégia de prevenção e a transição à obesidade infantil, o PROTEJA, foram construídas no âmbito do Executivo. O plano de Dante, que você citou, acho que é importante para mostrar que também é algo conhecido, né? Das 12 metas, 3 eram relacionadas à obesidade, são relacionadas à obesidade, 2 delas sem indicadores para o monitoramento, principalmente, e são bem as com crianças e as com adolescentes. Em relação aos adultos, a gente não consegue alcançar a meta, mas as anteriores a gente não consegue buscar as metas, né? E você tem uma profusão de protocolos de atendimento, né? São 5, 3 do Ministério, uma da ANS, uma da ABESO, o que deixa o profissional e a pessoa com obesidade ali sem muito o que fazer, né? Assim, escolhendo a que lhe apraz, né? E no legislativo, que eu acho que é interessante, a gente tem uma série, né, a gente tem cerca de 20 PLs que tratam, mas de diferentes aspectos, né, que vão desde a priorização do atendimento às pessoas com obesidade, o estatuto, proposta para centro especializado, tem tipificação de gordofobia, tributação de alimentos, regulação de propaganda, porque a obesidade é complexa, né? Mas, apesar da seriedade, da complexidade, ela é invisível, né? Ela não é anotada nas linhas de cuidado. Talvez a gente possa pensar também nessa necessidade, né? Porque você tem uma alta prevalência, mas os resultados de desfecho você tem que a prevalência então lá para 26%, né? Se pensar sobrepeso e obesidade 60%, e você vai encontrar desfecho com o CID relacionado na casa dos 2,5%, né? E aí quando você vai pensar na epidemiologia, você tem que ir atrás das doenças associadas. Nesse caso, não dá para falar que bom que existe a diabetes, né? Porque a gente tem que controlar e combater, né? A melhorar a vida das pessoas com essa condição, mas a gente vai atrás dos dados da diabetes, dos dados da pressão alta, porque os demais não existem. Mesmo nos inquéritos nacionais, como o PNS e Vigitel, as outras CCNTs, geralmente as pessoas perguntam: você tem acompanhamento médico? Você toma algum medicamento? Você tem algum, né, algum acompanhamento mesmo por parte de algum profissional? No caso da obesidade, a pergunta que se faz é se faz alguma dieta, né? O que pode ser alguma coisa de internet, né? Ela não é culturalmente levada a sério enquanto uma doença. Eu acho que esse processo é complicado, mas a gente está aí virando a chave, eu acredito, né? A gente precisa, né? Então, quais são as políticas necessárias, né? Eu acho que precisa melhorar os inquéritos, né? A gente precisa garantir dados antropométricos nos prontuários, o uso do CID. Melhorou muito, eu acho que vocês podem responder melhor que eu, por falarem das CCNTs como um todo, mas o Previne, por exemplo, aumentou o número de testes de glicemia, de aferição de pressão, uma série de coisas, e você não tinha um índice que pudesse ser trabalhado com obesidade, por exemplo, né? Ou mesmo criar câmaras intersetoriais, né? Que discutam o tema, porque depende de transporte, de saúde, de educação, de esporte, de todas as mais, né? E só ressaltar, para fechar minha fala, que o momento é propício, né? Porque a gente teve a aprovação na Assembleia Mundial de Saúde no ano passado das resoluções da ONU, né? Para ter aí um cuidado integral, abrangente, contínuo ao longo, em todas as fases da vida. Teve um plano de aceleração aprovado com o Brasil, será um país acelerado pela OMS, e a gente tem as falas do governo federal, do presidente, tanto no CONSE quanto agora no PRONASSE, falando que a gente tem que lidar com a obesidade como se lida com a fome, no sentido de, né, tem que levar muito a sério, né, que é uma doença. Então, eu espero que a Frente Parlamentar do Diabetes, assumindo também né, a questão da obesidade, dê voz, né, consiga mostrar um problema que tem aí um grupo, uma prevalência alta,
possa trazer essas políticas, né, nos seus diferentes âmbitos. E com isso eu agradeço a oportunidade.